Graça e paz aos que estão aqui, aos que não vi depois, que chegaram, sejam bem-vindos. Vamos agora ter o nosso tempo de palavra, que é um tempo muito importante, irmãos. E que a minha oração é que o Senhor fale conosco nesta manhã, assim como já tem falado, e que nós saiamos daqui cada vez mais conscientes de quem nós somos em Cristo. Nós temos uma missão neste mundo, meus irmãos, que é revelar a Cristo neste mundo. Mas enquanto nós não discernirmos quem nós somos em Cristo, de fato, e assumirmos a nossa posição diária, espiritualmente, neste mundo, nós vamos sofrer. Grato, meu irmão, obrigado. E nós não vamos cumprir a missão que Deus nos deu. Nós vamos ser só parte de um grupo religioso que tem lá o seu líder, Jesus. Não sei se os irmãos já tomaram conhecimento, mas saiu um documentário semana passada, está no YouTube, não sei se ainda está aberto no YouTube, mas estava, sobre o Brasil evangélico. É um documentário de um pessoal chamado Brasil Paralelo, que faz vários documentários sobre o Brasil, e eles fizeram um documentário chamado O Brasil Evangélico. E eu não vou falar do documentário, porque se vocês quiserem eu indico para vocês assistirem, e para eu discernir algumas coisas ali, e de certa forma fiquei envergonhado comigo mesmo. Porque os evangélicos deste tempo, eu estou incluído. E quando a gente fala assim, o Brasil evangélico, parece que nós estamos falando de alguma coisa que tem a ver com o evangelho, né? Ou deveria ter. Mas infelizmente, irmão, muitas vezes é só mais um movimento de tentativa de usurpação da glória de Deus. E eu não vou me estender muito nisso, mas o que nos importa, e para que isso mude agora e nas próximas gerações dos nossos filhos, nós precisamos tomar cada vez mais consciência de quem a gente é e o que a gente foi chamado para ser neste mundo. Então eu quero hoje falar um pouco sobre isso. Sobre esse discernimento de quem eu sou ou de quem nós somos em Cristo. Queria que você abrisse em 2 Coríntios 5,17. 2 Coríntios 5,17. O texto da palavra de Deus diz assim. Vou abrir aqui também. Segunda carta aos Coríntios, capítulo 5, o verso 17 diz assim. E assim, se alguém está em Cristo, é nova criatura. As coisas antigas já passaram e eis que se fizeram novas. Pai bendito, essa é a tua palavra e nós precisamos da ação do teu Espírito. Assim como temos contado com ele, Senhor. Para tudo que estamos nos dedicando nesta manhã. Que o Senhor venha trazer revelação, fé e cumprir tudo o que o Senhor determinou para este tempo e para esta hora. Para louvor da tua glória e do teu nome. Ajuda-nos, Senhor. Faz de nós pessoas que discernem quem são neste mundo. Para o teu louvor e para a tua glória. No nome de Jesus. Amém. O texto é bem claro, irmãos. Põe lá de novo.
E assim que se alguém está na igreja. É isso que está falando? Se alguém está na religião evangélica. Se alguém está na religião católica. Se alguém está sendo um político para a glória de Deus. É isso? Não. Se alguém está em Cristo, é uma nova criatura. E aqui é um ponto. Primeiro, onde nós temos que estar? Em Cristo. Existem algumas frases de alguns irmãos antigos que a gente vê assim, né? E aí tem uma frase de um irmão que fala assim: você pode estar na igreja, você pode ter nascido na igreja, vivido na igreja, casado na igreja, feito tudo na igreja e ir para o inferno. Porque você estava somente na igreja, mas você não estava em Cristo. Por que o irmão pode dizer isso? E eu acredito que isso é verdade. Porque pode. Você pode viver numa cultura, numa religião, viver numa comunidade. E nada contra a comunidade. Eu acredito que não tem como viver a fé cristã sem comunidade. Vamos deixar bem claro isso aqui. Tá? Não dá para viver a fé cristã ausente da relação com os outros, ausente de uma comunidade de fé. Isso aí é conversa do Satanás. É engodo. Porém, e contudo, todavia, nova criatura é somente aqueles que estão em Cristo. E essa preposição em Cristo você poderia, é um estudo que eu até falo para você, faça um estudo, mesmo Google mesmo, pode fazer. Mostre para mim quantas vezes é colocar, tem em Cristo na Bíblia. Começa assim, às vezes, né, para ter uma curiosidade. E aí depois vai lendo cada uma e vai pedindo ao Espírito Santo. Espírito Santo, revela para mim o que é estar em Cristo. Porque se nós fôssemos aqui, nós ficaríamos o ano inteiro, até mais, pregando sobre o que é estar em Cristo. Se todo domingo alguém fosse falar, vou trazer algo que é estar em Cristo e o que isso se revela. Nós poderíamos ficar anos aqui, eu diria até anos, pregando sobre isso. Porque isso é um exercício que nós devemos fazer porque nós estamos em Cristo. Para conhecermos o que nós somos em Cristo. Mas se nós não fizermos isso, meus irmãos, eu tenho dito isso no estudo de Romanos, né? Que nós vamos ser que nem aquele pessoal que fala assim, recebeu uma carta, na época, né? Carta, correspondência, recebi, olha, um fulano, amigo seu, um parente seu longínquo morreu. E você recebeu uma herança. Aí imagina a pessoa recebendo aquele coisa e ficando aqui mesmo, no mesmo lugar, e não indo lá tomar posse dessa herança. E aí ele vai chegar em Diadema e vai ficar falando, olha aqui, eu recebi uma herança. Essa herança, eu tenho uma herança. Essa herança me foi dada. Um parente meu faleceu e deixou uma herança para mim. O que isso vai adiantar para esse camarada que recebeu a herança? Ele pegar aquele coisa e ficar falando, eu tenho uma herança. O que vai adiantar? Nada. Porque ele não sabe nem o que ele recebeu na herança. E se foi uma usina de compostagem que ele recebeu? Sabe o que é uma usina de compostagem? Guilherme sabe. E se fosse uma usina de compostagem? Aí tá lá. Não coisa, mas chega lá e fala, o que eu recebi? Ah, ele deixou aqui. Ah, o seu tio que morreu deixou para você uma usina de compostagem. Acho que tem gente que sabe o que é aqui. Quer uma usina de compostagem aqui? O que você sabe? O que você acha? Hã? Não? Sabe o que é uma usina de compostagem?
Usina de compostagem é o lugar que faz esterco. Onde se junta todos os lixos do mundo, porque o esterco ele é feito com um material que vocês vão juntando, vão separando lá lixo orgânico, lixo disso, ele vai processando aquilo e faz o esterco para você poder adubar. Aí não preciso falar o que é o feito esterco, né, irmão? Que a gente sabe, né? Então o cara meio que ganhou de herança e está propagando para todo mundo aí uma usina de cocô. Mas ele não sabia o que ele recebeu. Ele ficou aqui falando para todo mundo. Aí ele voltou para Diadema, foi lá ver o que era. Era o quê? Era uma usina de compostagem. Assim estamos nós, irmãos, fazendo com o que Deus nos deu em Cristo. Nós não estamos nem aí. Nós não queremos saber de nada. Nós queremos viver as nossas vidas, sermos abençoados aqui, que Deus cuide dos nossos dias, que nós sejamos safados das situações diariamente, mas nós não queremos nos envolver, nem saber qual é a herança que nós recebemos em Cristo. E a primeira coisa, que é a mais importante, eu diria, para começar essa jornada, é o que o texto diz. Põe lá, Miguelzinho, o texto. E assim que se alguém está em Cristo, é nova criatura. Mais um ponto. O texto não está dizendo que se eu e você estamos em Cristo, nós seremos uma nova criatura, num futuro, numa condição mais futurística, num outro momento, nós seremos nova criatura. Ele diz que se alguém está em Cristo, e aqui é um ponto também importante, ele está dizendo, se alguém, ele está trazendo para o pessoal, para uma experiência pessoal. Se alguém, se um indivíduo, se uma pessoa está em Cristo, ela é nova criatura. Ela não vai ser e ela não foi. Ela é a partir daquilo que Cristo fez. E a gente tem estudado isso aqui, né? A gente tem estudado isso aqui, que Cristo fez por nós. Meu irmão, quem são os filhos de Deus? Quem são os filhos de Deus? João 1:12. Lembre-se que todas as coisas se fizeram novas. E quando começa isso? Quem são os filhos de Deus, irmãos? Todos os que nasceram neste mundo são filhos de Deus. Não. Somente quem está em Cristo é filho de Deus. Quem não está em Cristo é criatura de Deus. Todos quanto o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus. A saber que os que creem no seu nome. Beleza, então, recebi Jesus como meu único suficiente Salvador, criei nele, recebi o poder de ser feito filho de Deus, porque eu creio no nome de Jesus, ok? Quem são esses? Verso 13. Os quais não nasceram do sangue, nem da vontade da carne, nem da vontade do homem, mas... Quem são os filhos de Deus, então? Quem são os filhos de Deus, então, segundo o texto? Os que nasceram de Deus. Os nascidos de novo, os que estão em Cristo, que são novas criaturas, são filhos de Deus. Por quê? Porque nasceram de Deus. João 3:6.
O que é nascido da carne é carne. O que é nascido do Espírito é Espírito. 2 nascimentos. Se alguém está em Cristo, é uma nova criatura. Ele foi nascido da carne, mas agora ele é nascido de Deus. Ele é nascido do Espírito. Ele precisa ter essa experiência. João 3,5, verso anterior. Jesus respondeu: em verdade lhe digo que quem não nascer da água e do Espírito não pode entrar no reino de Deus. Ele já tinha dito que não pode ver o reino de Deus. E aí tem um monte de gente chamada evangélica hoje que quer implantar o reino de Deus nessa terra. Não, porque eu vim aqui para implantar o reino de Deus. Eu estou aqui para implantar o reino de Deus. É o reino do seu próprio umbigo que ele está querendo implantar. Não é o de Deus. Porque o reino de Deus já está falando. É de quem, irmãos? É de Deus. E só pode ver e entrar no reino de Deus quem? Quem nasceu de novo. Quem não nasceu de novo não é filho de Deus. Pode estar na igreja, pode ter nascido na igreja, pode ter casado na igreja, pode ser batizado na igreja. Se não estiver em Cristo e se não nasceu de novo, não é filho de Deus. Como você pode afirmar isso? Eu não, a palavra afirma isso. Jesus diz aqui, ó. Quem não nascer. Quem é o quê? Qualquer um que não nascer. E o mais interessante é que nenhuma das nossas traduções carregam a força do que Jesus está dizendo. Por isso que Nicodemos, quando você vai ver no original, por isso que Nicodemos entra em pânico. Porque o que está escrito lá é assim: em verdade lhe digo que quem não for nascido da água e do Espírito não pode entrar no reino de Deus. Quem não for nascido, ou seja, Deus não fez essa obra. Porque se eu falar quem não nascer, pode ser que eu busque saber o que eu tenho que fazer para nascer. Mas quando eu falo assim, quem não for nascido, é como nós. Eu não nasci da minha mãe. Eu fui nascido dela. A mesma coisa é o novo nascimento, irmãos. A mesma coisa é estar em Cristo, é ser uma nova criatura. É por isso, irmãos, que hoje nós vivemos num tempo onde muita gente quer ser evangélico. Porque evangélico está na moda. No Brasil, então, tem até agora o tal do Brasil evangélico. Mas a minha pergunta é, o que nós, como cristãos, e não só nós, mas refletindo, o que nós, como filhos de Deus, nascidos de novo, novas criaturas, de fato estamos fazendo neste mundo? Quem nós somos? Nós somos novas criaturas. Nós não somos mais velhas criaturas. A velha criatura morreu. Você é um novo ser criado em Cristo Jesus para as boas obras. As boas obras nunca nos salvaram, mas elas são o testemunho visível de que nós somos o que nós dizemos que somos. Novas criaturas em Cristo Jesus. Nascidos de novo. Filhos de Deus. Estamos em Cristo. As coisas velhas já passaram. Eis que tudo se fez novo. Os filhos de Deus são os nascidos de Deus, os nascidos de novo. No texto aí ele fala nascimento da água e do Espírito, né? A gente tem falado sobre isso, mas nunca é demais. A água é o quê? A água é símbolo da palavra. E o Espírito é símbolo do Espírito Santo.
Como você está traduzindo isso, que a água é a palavra? João 15, 2. 2? 3. Vocês já estão limpos pela... Aqui está para mim o fundamento da água, que a água é a palavra, está aqui. Jesus falando, vocês estão limpos pela palavra. A palavra é a água que limpa. Não existe um outro líquido, né, que a gente conhece, que limpa. Só ele pode, né? Você lava a mão, você limpa, né? Jesus utilizou a água como símbolo para utilizar para falar, o que te limpa, o que me limpa é a palavra. Então, o instrumento de Deus para o novo nascimento é a palavra, revelada pelo Espírito. O agente do novo nascimento é o Espírito Santo. É Ele quem faz, eu e você. Quando nós ouvimos o Evangelho, nós que estávamos mortos em delitos e pecados, ouvir o Evangelho e receber fé para crer em Jesus e recebê-lo, como diz o texto, como nosso único e suficiente Salvador e Senhor da nossa vida. Amém? Esse papo de nascer de novo, de frutificar, ou de novo nascimento, de, como a gente estava falando na IBD, de cirurgia do coração, já era muito antigo, irmãos. Ezequiel 36, 26. Ezequiel 36, 26. Então, pode ser 25 primeiro. Olha a obra inteira, como começa essa obra. Olha o que Deus falou. Aspergirei água pura sobre vocês. O que é água na Bíblia? A palavra. E vocês ficarão purificados. Eu os purificarei de todas as suas impurezas e de todos os seus ídolos. Pelo quê? Pelo lavar da palavra. 26. Eu lhes darei um coração novo e porei dentro de vocês um espírito novo. Como ele vai fazer isso? Tirando de vocês o coração de pedra, eles dando um coração de carne. O texto continua dizendo que a obra continua. Olha lá, verso 27. Porei dentro de vocês o meu espírito e farei com que vocês andem, guardem e observem os meus juízos. Volta lá para o 25. Irmão, quem é que vai aspergir água pura sobre nós e nos purificar por meio da água pura, que é a palavra de Deus? Quem? Quem, irmãos? Deus. 26. Eu lhes darei um coração novo e porei dentro de vós um espírito novo. Quem vai fazer isso? Deus. Como que ele vai fazer? Vou tirar tal. Próximo verso. Porei dentro de vocês o meu espírito. Quem vai fazer isso? Deus. E vai fazer o que mais? E farei com que andem nos meus estatutos, guardem e observem os meus juízos. Quem vai fazer isso? Sabe o que significa isso aqui, esse texto? Porque pela graça sois salvos mediante a fé, e isto não vem de vós, é dom de Deus. Porque pela graça sois salvos mediante a fé, e isto não vem de vós, é dom de Deus. É a salvação plena pela graça. Ele derramou água sobre nós, por meio da palavra ele nos purificou. Ele disse, vou dar um novo coração, porque nós vimos na EBD que o coração adâmico não cumpre a lei, não quer a Deus. Ele está profundamente perverso, precisávamos de um transplante de coração. E no verso 26 ele fala disso, olha lá.
Eu lhes darei um coração novo e porei dentro de vós um espírito novo. Como que eu vou fazer isso? Ele falou. Como que ele vai fazer? Tirarei de vós o coração de pedra e vos darei um coração de carne. Amém? Tirarei o coração de pedra e lhes darei um coração de carne. Hebreus 10, 9. Num segundo momento acrescentou: eis aqui estou para fazer, ó Deus, a tua vontade. Ele faz o quê? Remove o primeiro para estabelecer o segundo. Ele remove o primeiro para estabelecer o segundo. 1 aos Coríntios 15, 47. O primeiro homem formado do pó da terra é? O segundo homem é do? Qual foi a obra então de troca de coração? Tirou o primeiro. Quem? O velho homem. O terreno. Estabeleceu o segundo. Quem é o segundo? Cristo. Então, como que hoje, no mundo que nós vivemos, alguém pode dizer que nós temos um velho coração e um novo coração? Uma velha natureza e uma nova natureza. A palavra de Deus não atesta isto. Olha o que ela está falando. Ela já sempre disse isso. Ele tirou o primeiro para estabelecer o segundo. O primeiro é o quê? Ele tirou a natureza adâmica, o coração de pedra, pó, e nos deu um coração de carne. O coração de pedra é o coração de Adão, que foi formado do pó da terra. E o coração de carne é o coração de Jesus. Por quê? Porque Jesus foi gerado no óvulo de Maria. Carne de Maria. Ele não é de espermatozoide adâmico. É o Espírito Santo que concebeu no ventre de Maria. Amém? Estou falando alguma heresia aqui ou não? Não é isso que aconteceu? Então, naquela cruz, meus irmãos, para que você pudéssemos estar em Cristo e ser uma nova criatura, Deus teve que tirar o primeiro e estabelecer o segundo. Agora, eu, como filho de Deus, preciso me apoiar no que a palavra de Deus diz. Porque senão, meu irmão, eu vou viajar. Eu vou ficar viajando. Amém? E depois dele fazer essa troca toda, o que ele fez? Verso lá 27 de Ezequiel 36, 27. Porei dentro de vocês o meu espírito. Então, porei dentro de vocês o meu espírito. João 14, 17. Isso daqui, meu irmão, é firmeza para eu andar todos os dias da minha vida. Porque se eu sair da minha casa e você sair da sua casa, sem essa convicção, o mundo vai te mostrar tudo o contrário. E você vai acabar se perdendo nas entrelinhas do mundo. Por quê? Porque você não está firmado na rocha que é Cristo. O Espírito da verdade que o mundo não pode receber. Presta bem atenção. Espírito Santo é coisa de filho de Deus. O mundo, o mundão, não recebe o Espírito Santo. Por que ele não recebe? Porque ele não vê e porque ele não conhece.
Se alguém quiser, eu quero ver o Espírito. Acabou, mano. Você está no mundo ainda. Porque o Espírito Santo, o mundo não vê, nem o conhece. E aí Jesus fala, vocês, e isso inclui a gente, vocês conhecem. Porque ele habita com vocês e estará em vocês. Quando Jesus diz isso aos discípulos, é antes da cruz. Ele está dando a promessa que o Espírito Santo estaria nos crentes. Ele fala, hoje o Espírito Santo está com vocês. Enquanto nós estamos aqui juntos, o Espírito Santo está entre nós. Mas vai chegar o dia que ele vai estar em vocês. Dentro de vocês. Então quer dizer que quando eu saio na rua, quando eu faço qualquer coisa, quando eu acordo, o Espírito Santo está aqui dentro. Tudo que eu faço no meu dia, na minha vida, tudo que eu penso, como eu penso, o que eu olho, o Espírito Santo sabe tudo. Porque ele não está aí, tipo, por aí, fora, olhando de fora. Ele está dentro. Nós somos novas criaturas. Nova criatura é gente nascida de novo. Gente nascida de novo tem um novo coração e tem um novo espírito, o Espírito Santo, dentro de si. Amém, meus irmãos? E esse mesmo Espírito Santo que está dentro de nós vai fazer com que o quê? Nós andemos na palavra de Deus. Que a nossa a vida de Cristo se manifeste diariamente. Meu irmão, quando eu e você recebemos o Espírito Santo, nós recebemos tudo, viu? Vamos ler o texto de Gálatas 5:22. Mas o fruto do Espírito é amor, alegria, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fidelidade, mansidão, domínio próprio. Contra essas coisas, não há lei. Próximo. E os que são de Cristo crucificaram a carne com suas paixões e os seus desejos. Lembre-se, o meu e o seu velho homem foi crucificado com Cristo. Mas os que são de Cristo agora fazem o quê? Eles crucificaram. Por que eles podem crucificar? Por causa da vitória de Cristo. Uma outra forma que Paulo fala isso em Romanos, ele fala assim: porque se mortificardes os feitos do corpo, certamente vivereis. Porque nós que temos o Espírito Santo, que somos nova criatura, vivemos ainda numa dimensão carnal. Nosso corpo não mudou. Ainda. Quando o Senhor voltar, nós vamos receber um corpo glorificado. Mas enquanto isso não acontece, há uma luta da carne contra o Espírito. Amém? E os que são de Cristo, os que nasceram de novo, que são novas criaturas em Cristo Jesus, aqueles que são filhos de Deus, eles já têm todo o Espírito Santo, irmão. Porque o fruto do Espírito não é isso? Está lá os frutos? 25? Não é isso? Põe lá de novo. 25. Tá aí, certo? Não, é antes, né? 24, desculpa. 23. Mais, 22. Mas o fruto do Espírito é. Tá vendo tudo isso aí? Aonde está tudo isso daí, irmãos? Esses frutos estão aonde? É de quem que é esse fruto aí? É do Espírito Santo. E onde o Espírito Santo está agora? Dentro dos crentes. Então, eu quero terminar hoje orando a Deus, ou aprendendo a orar a Deus.
Porque muitas vezes nós cremos que nascemos de novo, nós cremos que estamos em Cristo, que somos novas criaturas, que temos o Espírito Santo, e aí vamos orar assim a Deus: meu Deus, me dá paciência. Meu Deus, me dá amor, me dá alegria, me dá paz. Mas, meu irmão, se você tem o Espírito Santo, você já tem tudo. Tudo já está em você. Então a nossa oração deveria ser: Senhor, manifesta quem Tu és através de mim. Manifesta o Teu amor, manifesta a Tua graça, a Tua paciência, manifesta quem Tu és através de mim. Porque se nós temos a consciência de quem somos, nós estamos em Cristo. Nós somos novas criaturas. Nós já temos tudo, já temos Cristo, já temos tudo. O Espírito Santo está em nós. Precisamos agora, como diz o texto lá, continua lá, meu irmão. Verso, acho que é o 25 agora. Se vivemos no Espírito, ou seja, se eu tenho e você tem vida espiritual, você nasceu de novo, você é nascido do Espírito, você vive espiritualmente. Antes nós éramos mortos. Então agora ele fala para fazer o quê? Anda. Se você vive, anda. Se você vive, anda. Anda no Espírito, eu também. Mas enquanto eu falo assim: ah, Deus, me dá paciência. Mas nós não entendemos nada ainda, concorda? Porque Ele já deu o Espírito, e tudo que está no Espírito está em nós. Manifesta o que o Senhor já me deu. Ó a herança, manifesta o que o Senhor já me deu. Para você meditar nessa semana, um texto que falou muito no meu coração. Oséias 14:8. Medita nisso nessa semana, meu irmão. Não perde essa aqui não, porque isso aqui, essa semana para mim foi uma coisa maravilhosa, meu irmão. Olha esse texto que Jesus... Olha esse texto. Ó Efraim, que tenho eu a ver com os ídolos? Sou eu que ouço as suas orações e cuido de você. É Deus falando. Sou eu que ouço as suas orações e cuido de você. Eu sou como o cipreste verde. Eu fui ver o que é cipreste verde. É uma planta que ela tem umas qualidades. Ó. Ela simboliza a vida eterna, a imortalidade, a fidelidade divina. Devido à sua natureza perene, sempre verde, e grande longevidade, ela representa a renovação espiritual e a proteção contínua. Sou eu que ouço as suas orações e cuido de você. Eu sou como cipreste verde. De mim procede o teu fruto. E às vezes nós estamos fazendo força para frutificar para Deus. Irmãos, nós precisamos ganhar essa experiência, crescermos, amadurecermos, não olhar para trás, mas andar para frente. E Deus está falando: eu ouço as suas orações, eu cuido de você, é de mim que procede o teu fruto, não é de você. Você vai frutificar, as pessoas vão ver, mas sou eu em você, não é você produzindo fruto, sou eu produzindo fruto em você. Não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim. E esse viver que agora vivo no corpo, eu vivo pela fé. Eu tenho o Espírito Santo, eu tenho amor, eu tenho paz. Por quê? Porque o Espírito Santo está em mim. Eu tenho perdão para dar. Por quê? Porque Cristo está em mim. Nós precisamos viver pela fé, irmãos. Não esperar sentir. Viver pelo que a palavra de Deus nos diz. Discernir quem é nós somos como criatura, irmãos, é discernir que nós nascemos de novo, que estamos em Cristo, que somos filhos de Deus, que temos o Espírito Santo, com o Espírito temos tudo, que Ele está ouvindo as minhas e as suas orações.
E Ele está cuidando de mim e de você. E Ele nos chamou para frutificar e permanecer. Olha, de mim, meu filho, é que procede o teu fruto. Louvado seja o teu nome, Pai. Te damos graças, Senhor, por esta manhã. Te damos graças, Senhor, pela tua palavra. Te damos graças, Senhor, porque a tua obra foi plena e completa, Senhor.